O saguão abafado do aeroporto de Recife fervilhava com o movimento típico de uma manhã de segunda-feira. Executivos apressados arrastavam suas malas de rodinha pelos corredores encerados, famílias carregadas de bagagens corriam atrás de portões de embarque e os alto-falantes ecoavam anúncios intermináveis sobre voos atrasados e cancelados. Rafael Montenegro, aos 38 anos, caminhava com a postura ereta e confiante de quem estava acostumado a que o mundo se curvasse diante dele. Seus olhos azuis, como o mar Mediterrâneo, varriam o ambiente com a frieza calculada de um homem de negócios que transformara cada minuto de sua vida em oportunidade de lucro. O terno italiano de corte impecável contrastava com o ambiente caótico ao seu redor, assim como seus sapatos de couro legítimo que nunca haviam tocado outro chão que não fosse mármore polido ou tapetes persas. Herdeiro de uma das maiores redes hoteleiras do Nordeste, Rafael havia transformado os 7 hotéis que recebera do pai em um império de 23 propriedades espalhadas por todo o litoral brasileiro. Sua rotina consistia em voar de cidade em cidade, inspecionar investimentos, fechar negócios milionários e retornar à sua cobertura em Boa Viagem antes que o sol se pusesse sobre o oceano. Naquela manhã, porém, algo fez com que seus passos hesitassem. Do outro lado do saguão, próximo à área de descanso com poltronas de plástico desbotado, uma cena inusitada chamou sua atenção. Uma jovem mulher estava deitada no chão frio, usando sua própria bolsa como travesseiro. Sobre seu peito e braços, 2 bebês pequenos dormiam profundamente, protegidos por uma manta fina e desbotada que ela havia estendido sobre os 3 corpos como um frágil escudo contra o ar-condicionado gelado do aeroporto. Rafael parou completamente. Havia algo familiar naquela silhueta delicada, na maneira como os cabelos loiros em mechas desarrumadas caíam sobre o rosto, escondendo parcialmente as feições. A mulher parecia exausta. Suas roupas, simples, uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão branca com pequenos furos nas mangas, contavam uma história diferente da sua, uma história de luta e privação. Quando ela se mexeu ligeiramente, ajustando a posição para que os bebês continuassem confortáveis, mesmo que isso significasse que ela ficaria em uma posição ainda mais desconfortável, Rafael sentiu um aperto no peito que não conseguiu explicar. Aquele gesto, o sacrifício silencioso, a dedicação absoluta, despertou uma memória. Enterrada há 2 anos em sua mente, seus passos o levaram involuntariamente na direção da mulher. Cada metro que se aproximava fazia seu coração bater mais forte, como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda se recusava a aceitar. Quando estava a apenas 3 metros de distância, ela abriu os olhos. Eram os mesmos olhos azuis suaves que o haviam perturbado 2 anos atrás. Os mesmos olhos que o faziam questionar suas próprias atitudes quando ela limpava os vidros da biblioteca de sua mansão, cantarolando baixinho. Os mesmos olhos que se encheram de lágrimas na tarde em que sua mãe, Dona Conceição Montenegro, a acusou de tentar seduzir o filho da patroa. Clarice? A palavra saiu de sua boca como um sussurro áspero, quase inaudível em meio ao barulho do aeroporto. Clarice Silva dos Santos, de 29 anos, sentiu todo o sangue drenar de seu rosto ao ouvir aquela voz grave e familiar. Instintivamente, apertou os bebês contra o peito, como se tentasse protegê-los de um perigo invisível. Seus olhos azuis claros, emoldurados por cílios naturalmente longos, se arregalaram com uma mistura de choque, medo e uma dor antiga que jamais havia cicatrizado completamente. Doutor Rafael. Sua voz saiu trêmula, carregada de uma dignidade frágil que ela lutava para manter mesmo na situação mais vulnerável de sua vida. Rafael olhou para os bebês e sentiu o mundo girar ao seu redor. Eram gêmeos, aparentavam ter cerca de 1 ano e meio, e mesmo dormindo,
Era impossível não notar. Olhos. Quando um deles entreabriu as pálpebras por um instante, Rafael viu seu próprio reflexo em miniatura. O mesmo tom de azul intenso, a mesma forma amendoada, as mesmas sobrancelhas arqueadas. Eles são... Começou a dizer, mas as palavras se perderam em sua garganta. Clarice se levantou com dificuldade, segurando os 2 bebês contra o peito. Sua altura delicada não chegava nem aos seus ombros, parecia ainda menor sob o peso emocional do momento. Mesmo com as roupas simples e o cansaço evidente em seu rosto, ela mantinha a postura ereta, o queixo erguido, a dignidade que nenhuma humilhação conseguira quebrar completamente. Eles são meus filhos, Dr. Rafael. Só meus. Sua voz ganhou firmeza, como se estivesse se blindando para a batalha que sabia que viria. Clarice, eu preciso... Rafael estendeu a mão na direção dela, mas parou no meio do movimento quando viu o gesto instintivo dela se afastando. O senhor não precisa de nada de mim, Dr. Rafael. Já deixou isso bem claro. Há 2 anos, as palavras saíram carregadas de uma ferida que ainda sangrava. Por favor, me deixe em paz. Ela pegou a bolsa do chão e começou a se afastar, caminhando na direção oposta com passos rápidos, mas cuidadosos para não acordar os bebês. Rafael ficou parado por alguns segundos, vendo-a se distanciar, até que algo dentro dele se quebrou. Clarice, espere! Ele correu atrás dela, seus sapatos de couro fazendo ruído contra o piso do aeroporto. Por favor, só me dê 1 minuto. Ela não parou. Se virou. Seus ombros subiam e desciam rapidamente, revelando o esforço para controlar a respiração. 1 minuto? Ela finalmente se virou, e Rafael pode ver que seus olhos estavam marejados. O senhor me deu 5 minutos há 2 anos. 5 minutos para sair da casa onde eu trabalhava há 3 anos, 5 minutos para juntar minhas coisas e desaparecer da vida da sua família. Agora quer mais 1 minuto? As palavras dele morreram na garganta. Ao redor deles, a vida no aeroporto continuava. Seu ritmo frenético, mas para Rafael, o mundo havia parado naquele momento. Ali estava a mulher que ele havia deixado partir sem sequer dar-lhe a chance de se defender, carregando filhos que poderiam ser seus. Onde vocês estão dormindo? A pergunta saiu sem que ele percebesse, motivada por uma preocupação genuína que o surpreendeu. Isso não é da sua conta. Clarice, está frio aqui. Os bebês... Ele olhou para os pequenos, que haviam acordado, e agora o observavam com curiosidade inocente. Pelo menos me deixe pagar 1 quarto de hotel até o seu voo sair. Ela o encarou por longos segundos, uma batalha interna refletida em seus olhos azuis. Finalmente, olhou para os filhos e suspirou. Só pelos meus filhos, e eu pago de volta quando puder. Não precisa... Eu pago de volta, Dr. Rafael. Não aceito esmola de quem me humilhou. A caminhada até o balcão da companhia aérea foi feita em silêncio. Rafael descobriu que o voo de Clarice para Alagoas havia sido cancelado devido a problemas técnicos e o próximo só sairia na manhã seguinte. Sem hesitar, ele pagou uma suíte no hotel do aeroporto. Enquanto ela fazia o check-in, Rafael observou cada detalhe. A maneira como ela segurava os bebês, como seus olhos se enchiam de gratidão, mesmo tentando manter a frieza, como sua mão tremia ligeiramente ao assinar o cadastro. Obrigada, ela disse quando recebeu a chave do quarto. Clarice, ele tocou levemente em seu braço e ela não se afastou. Posso conversar com você? Só alguns minutos. Há coisas que preciso dizer. Ela o olhou nos olhos pela primeira vez desde que se reencontraram. 8 horas da noite. No restaurante do hotel. 15 minutos, não mais. E então ela se afastou, deixando Rafael parado no saguão do hotel, com o coração batendo descompassado e a mente invadida por perguntas que ele não sabia se teria coragem de fazer. Se você já passou por um reencontro que mudou tudo na sua vida, deixe um like e compartilhe de qual cidade está nos assistindo.
E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o que acontece entre Rafael e Clarice, porque algo me diz que essa história está apenas começando. O restaurante do hotel estava praticamente vazio às 8 horas da noite. Apenas algumas mesas ocupadas por viajantes solitários que folheavam jornais entre um gole e outro de café morno. Rafael havia chegado 15 minutos mais cedo e escolhido uma mesa discreta no canto, longe dos olhares curiosos e das conversas alheias. Quando Clarice apareceu na entrada, ele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela havia tomado banho e trocado de roupa. Usava agora um vestido simples de algodão azul marinho que realçava seus olhos, e seus cabelos loiros estavam presos em um coque baixo que deixava à mostra a delicadeza de seu pescoço. Mesmo com as roupas humildes, havia uma elegância natural em seus movimentos que fazia as pessoas se virarem para olhá-la. "Os bebês estão dormindo", ela disse ao se sentar, como se precisasse justificar sua presença ali. "Como eles se chamam?" Rafael perguntou, genuinamente curioso. "Gabriel e Miguel." Sua voz se suavizou ao pronunciar os nomes. "Gabriel nasceu primeiro, por isso é mais esperto. Miguel é mais carinhoso, sempre quer colo." Rafael sentiu uma pontada estranha no peito ao imaginar que havia perdido 1 ano e meio da vida daquelas crianças, se é que realmente eram suas. "Clarice, eu preciso perguntar." Ele respirou fundo, preparando-se para a pergunta que o atormentava. "Eles são meus filhos?" Ela o encarou por longos segundos, seus olhos azuis refletindo uma mistura de dor e indecisão. "Por que isso importa agora, Dr. Rafael? Porque se eles forem meus filhos, eu tenho responsabilidades, eu tenho direitos. Ele parou, percebendo como suas palavras soavam frias e calculistas. "Porque eu quero saber. Querer saber." Clarice inclinou-se ligeiramente para a frente, e Rafael pode ver a tempestade se formando em seus olhos. "O senhor quer saber? O senhor quer saber sobre as noites que eu passei chorando no chão frio daquela pensão barata em Maceió, grávida e sem dinheiro? Quer saber sobre as vezes que eu não comi para poder comprar leite? Quer saber sobre o parto, Dr. Rafael? Porque eu passei 8 horas em trabalho de parto sozinha, sem ninguém para segurar minha mão, sem ninguém para me dizer que tudo ia ficar bem." As palavras dela atingiram Rafael como socos no estômago. Ele havia imaginado que ela tivesse seguido em frente, arrumado um emprego, uma vida nova. Nunca havia considerado a possibilidade de que ela tivesse sofrido tanto. "Clarice, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber." As lágrimas começaram a descer por seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. "No dia em que sua mãe me acusou de estar tentando seduzir o senhor, o que o senhor fez? Me defendeu? Perguntou se era verdade? Não! O senhor ficou parado, em silêncio, como se eu fosse um objeto que alguém estava jogando no lixo." Rafael fechou os olhos, a memória daquele dia voltando com força total. Sua mãe havia chegado em casa furiosa, dizendo que havia flagrado Clarice dando em cima dele na biblioteca. Ele sabia que não era verdade. Clarice sempre havia sido respeitosa, profissional, quase tímida na presença dele, mas sua mãe havia feito tal escândalo, gritado tanto sobre empregadas interesseiras que queriam se aproveitar do filho, que ele simplesmente havia ficado em silêncio. "Eu era covarde", ele admitiu, sua voz saindo quase em um sussurro. "Era." Clarice limpou as lágrimas com as costas da mão. "E agora? O que mudou? Agora que descobriu que talvez tenha filhos comigo, agora quer ser corajoso?" A pergunta dele ficou suspensa no ar por alguns segundos. Rafael olhou para aquela mulher, corajosa, digna, ferida, e percebeu que não tinha uma resposta pronta. O que havia mudado nele? Por que agora sentia essa necessidade urgente de consertar o que havia quebrado 2 anos atrás? "Eu pensei em você", ele disse finalmente.
Últimos 2 anos, pensei em você mais vezes do que posso admitir. Pensou em mim. Havia ceticismo em sua voz. Pensei na maneira como você cantarolava enquanto trabalhava, na forma como tratava as plantas do jardim como se fossem suas amigas, em como seus olhos brilhavam quando você falava sobre o curso de costura que queria fazer. Ele parou, percebendo que estava expondo mais do que pretendia. Pensei em como eu me senti covarde naquele dia. Clarice permaneceu em silêncio, apenas o observando com uma intensidade que o fazia se sentir nu, como se ela pudesse ler cada pensamento em sua mente. Doutor Rafael, ela disse finalmente, o senhor quer saber se Gabriel e Miguel são seus filhos? Eles são. Nasceram exatamente 9 meses depois da última vez que... Ela parou, corando ligeiramente. Da última vez que estivemos juntos. O mundo de Rafael desabou e se reconstruiu em questão de segundos. Ele era pai. Aqueles 2 bebês lindos que dormiam no andar de cima eram seus. Filhos. Filhos que ele nunca havia segurado no colo, que não sabiam que ele existia, que haviam crescido sem seu amor, sem sua proteção, sem sua presença. Por que não me procurou? A pergunta saiu carregada de emoção. Por que não me disse que estava grávida? Clarice riu, mas não foi um riso de alegria, foi um riso amargo, carregado de ironia. Procurar o Senhor? O homem que me deixou ser humilhada e expulsa de sua casa sem dizer uma palavra? O homem que me assistiu ser chamada de interesseira e aproveitadora sem mover um dedo para me defender? Ela balançou a cabeça. Doutor Rafael, no dia em que descobri que estava grávida, eu estava morando em um quarto alugado de 2 metros por 2, sem dinheiro nem para comer. O senhor acha mesmo que eu ia bater na porta da sua mansão para pedir ajuda para quem me desprezou? As palavras dela foram como uma bofetada. Rafael percebeu pela primeira vez a magnitude do que havia feito. Não apenas havia sido omisso naquele dia terrível, como havia deixado a mulher que carregava seus filhos enfrentar tudo sozinha. Clarice, Ele estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Eu quero consertar isso. Consertar? Ela puxou a mão para longe. Doutor Rafael, algumas coisas não têm conserto. O senhor não pode voltar no tempo e me defender. Não pode apagar as noites que passei chorando. Não pode desfazer a fome que passei, o medo que senti, a solidão de ter parido 2 filhos sem ter ninguém ao meu lado. Mas eu posso cuidar de vocês agora. Posso garantir que Gabriel e Miguel tenham tudo do bom e do melhor. Pode o quê? Clarice se inclinou para a frente, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade feroz. Pode nos comprar? Pode nos transformar em seus objetos de propriedade? Porque é assim que o Senhor vê as pessoas, não é, doutor Rafael? Como coisas que podem ser compradas, controladas, possuídas? Não é isso, Rafael disse, mas sua voz soou insegura mesmo para ele próprio. Não é? Então me diga, doutor. Rafael, se eu aceitar sua ajuda agora, se permitir que o senhor participe da vida dos seus filhos, o que acontece quando sua família descobrir? O que acontece quando sua mãe souber que os netos dela nasceram de uma ex-faxineira? O senhor vai me defender dessa vez ou vai ficar em silêncio de novo? A pergunta atingiu Rafael em cheio, porque ele não tinha certeza da resposta. Conhecia sua mãe, conhecia o preconceito que ela carregava, a importância que dava às aparências e ao status social. Seria capaz de enfrentá-la dessa vez. Eu não sei, ele admitiu, sua honestidade brutal cortando o ar entre eles. Clarice se levantou da mesa, alisando o vestido com as mãos. Pelo menos agora o senhor foi honesto, ela disse. Obrigada pelo quarto, doutor Rafael. Meu voo sai às 7 da manhã. Pode ficar tranquilo que não vou incomodá-lo novamente. Clarice, espere. Rafael se levantou também, mas ela já estava se afastando. E doutor Rafael? Ela parou na porta do restaurante e se virou para olhá-lo uma última vez.
Se algum dia o senhor quiser conhecer realmente os seus filhos, me procure quando tiver certeza de que é isso que quer. Porque Gabriel e Miguel merecem um pai de verdade, não alguém que vai escondê-los quando for conveniente. E com essas palavras, ela desapareceu pelos corredores do hotel, deixando Rafael sozinho com suas reflexões e com a certeza de que havia acabado de perder a mulher e os filhos mais uma vez. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou parado na janela de seu quarto, olhando as luzes da cidade e pensando nas palavras de Clarice. Pela primeira vez em sua vida, ele estava questionando não apenas suas ações, mas quem ele realmente era como homem. O voo de Clarice decolou pontualmente às 7 da manhã, e Rafael estava lá para vê-lo partir. Do lado de fora do aeroporto, observou o avião se tornando um ponto minúsculo no céu azul, levando consigo os únicos 3 seres humanos que realmente importavam em sua vida. Durante as 2 semanas seguintes, Rafael tentou voltar à sua rotina normal, mas descobriu que era impossível. As reuniões de negócios pareciam vazias, os relatórios financeiros não faziam sentido, e ele se pegava olhando para o vazio durante as conversas importantes. Sua secretária, Dona Marisa, uma senhora de 50 anos que trabalhava com ele há mais de uma década, notou a mudança imediatamente. Doutor Rafael, o senhor está bem? Parece preocupado com alguma coisa. Estou bem, Dona Marisa. Apenas cansado. Mas ele não estava bem. Estava consumido pela necessidade de encontrar Clarice e os filhos. Contratou um detetive particular, forneceu todas as informações que tinha sobre ela e aguardou ansiosamente por notícias. A resposta chegou em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Clarice estava morando em Praia do Francês, uma pequena vila litorânea em Alagoas, trabalhando como ajudante em uma pousada familiar chamada Recanto do Mar. Vivia em um pequeno apartamento nos fundos da propriedade com os 2 filhos. Sem pensar 2 vezes, Rafael cancelou todos os compromissos da semana seguinte e viajou para Alagoas. Alugou um carro no aeroporto de Maceió e dirigiu os 40 minutos até Praia do Francês com o coração batendo descompassado. A vila era exatamente o oposto do mundo onde ele vivia. Casas simples de pescadores pintadas em cores vibrantes se misturavam com pequenas pousadas rústicas ao longo da praia. O cheiro de maresia se misturava com o aroma de tapioca sendo preparada nas barracas da praia, e crianças corriam descalças pela areia enquanto suas mães conversavam debaixo das castanholas. A pousada Recanto do Mar era uma construção simples de 2 andares, pintada de azul e branco, com varandas enfeitadas por redes coloridas e plantas em vasos de barro. Rafael estacionou o carro em frente e ficou alguns minutos apenas observando, tentando imaginar Clarice vivendo ali. Posso ajudá-lo? Uma voz feminina e alegre o fez se virar. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos cacheados e um sorriso caloroso, se aproximava carregando uma cesta de roupas lavadas. Eu gostaria de um quarto, Rafael disse, improvisando. Para alguns dias. Claro, sou Lúcia, dona da pousada. Bem-vindo ao Recanto do Mar. Enquanto Lúcia o levava para conhecer os quartos disponíveis, Rafael observava tudo ao seu redor, procurando por sinais da presença de Clarice. Foi quando ouviu uma risada familiar vinda do quintal dos fundos. Desculpe, ele disse para Lúcia. Uma olhada no quintal? Gosto de lugares com bastante área verde. Claro, é por ali. Rafael seguiu o som da risada e encontrou uma cena que fez seu coração parar. Clarice estava sentada na grama debaixo de uma mangueira, brincando com Gabriel e Miguel. Os bebês haviam crescido nos últimos meses, já caminhavam com firmeza e falavam algumas palavras. Gabriel corria atrás de uma bola colorida, enquanto Miguel se agarrava às pernas da mãe, pedindo colo.
Clarice usava um vestido simples de algodão, florido, e estava descalça. Seus cabelos loiros brilhavam sob a luz filtrada pelas folhas da árvore. E seu riso genuíno, ao brincar com os filhos, era a coisa mais linda que Rafael havia visto em toda a sua vida. Foi Miguel quem o viu primeiro. O menino parou de brincar e ficou olhando para Rafael com curiosidade. Seus olhos azuis idênticos aos do pai piscando lentamente. Clarice seguiu o olhar do filho e empalideceu quando viu Rafael parado a poucos metros de distância. "O que o senhor está fazendo aqui?" Ela se levantou rapidamente, instintivamente colocando-se entre Rafael e as crianças. Rafael engoliu em seco, percebendo que não havia pensado no que diria quando a encontrasse. "Eu vim conhecer meus filhos." "Seus filhos?" A voz de Clarice estava carregada de indignação. "Agora eles são seus filhos? No aeroporto eu disse que eles eram meus, só meus." "Clarice, por favor, posso pelo menos conversar com você?" Gabriel, curioso com a voz nova, se aproximou e ficou ao lado da mãe, segurando sua mão. Miguel continuava no colo dela, observando Rafael com a intensidade típica das crianças pequenas. "Quem é ele, mamãe?" Gabriel perguntou, sua vozinha clara cortando a tensão do momento. Clarice olhou para o filho, depois para Rafael, e ele pode ver a luta interna refletida em seus olhos azuis. É um conhecido da mamãe, meu amor." "Clarice." Rafael deu um passo à frente, mas parou quando viu ela se tensionar. "Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Não mereço nem 5 minutos do seu tempo, mas desde aquela noite no hotel, eu não consegui parar de pensar em vocês." "Pensar em nós?" Clarice ajustou Miguel no colo. "E o que exatamente o senhor pensou, Dr. Rafael?" Rafael olhou para os filhos, seus filhos, e sentiu uma emoção avassaladora tomar conta de seu peito. Eles eram perfeitos. Gabriel tinha o formato do rosto dele, mas o sorriso de Clarice. Miguel tinha os olhos dele, mas a delicadeza dos movimentos da mãe. "Pensei que cometi o maior erro da minha vida ao deixar vocês partirem 2 vezes", ele disse, sua voz falhando ligeiramente. "Pensei que não quero ser o tipo de homem que foge da responsabilidade. Pensei que..." Ele parou, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. "Pensei que amo vocês." As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, cruas e verdadeiras, ecoando no pequeno quintal como um trovão. Clarice ficou em silêncio por longos segundos, apenas o observando. Miguel havia adormecido em seu colo, e Gabriel brincava com uma florzinha que havia arrancado da grama. "Amor!" Ela finalmente falou, sua voz baixa para não acordar Miguel. "O senhor acha que pode aparecer aqui depois de 2 anos, dizer que nos ama e tudo vai ficar bem?" "Não", Rafael admitiu. "Sei que não vai ser fácil, sei que tenho muito o que provar. Mas estou disposto a tentar, Clarice. Estou disposto a fazer o que for preciso." "O que for preciso?" Havia ceticismo em sua voz. "E sua vida em Recife, seus negócios, sua família? Posso trabalhar de qualquer lugar, posso..." "E sua mãe, Dr. Rafael? O que ela vai dizer quando souber que o senhor está aqui comigo?" A pergunta atingiu Rafael no ponto que ele mais temia. Ele ainda não havia contado para ninguém sobre Clarice e os filhos. Não havia contado para sua mãe, para seus sócios, para ninguém. "Isso não importa", ele disse, mas sua voz soou menos convincente do que ele gostaria. "Não importa?" Clarice o encarou diretamente. "Dr. Rafael, o senhor quer mesmo conhecer seus filhos? Quer mesmo fazer parte da vida deles?" "Sim, mais do que qualquer coisa." "Então vai ter que provar." Ela ajustou Miguel no colo e pegou a mão de Gabriel. "Não com palavras, Dr. Rafael, com atitudes." "O que você quer que eu faça?" Clarice o estudou por longos segundos, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. "Fique aqui, na vila, por quanto tempo for necessário." "Ficar aqui?"
Rafael olhou ao redor, tentando imaginar-se vivendo naquele lugar simples, longe de seu mundo de luxo e conforto. Fique aqui e prove que consegue ser um homem de verdade, não apenas um homem rico, Clarice continuou. Prove que consegue viver sem mordomos, sem carros importados, sem tudo que o dinheiro pode comprar. Prove que consegue ser útil, que consegue trabalhar com as mãos, que consegue ganhar o respeito das pessoas por quem você é, não pelo que possui. Rafael engoliu em seco. Ela estava propondo que ele abandonasse temporariamente toda a sua vida de luxo e privilégios para viver como uma pessoa comum naquela vila de pescadores. E se eu fizer isso? Ele perguntou. Se fizer isso, se realmente provar que mudou, que é capaz de ser o homem que nossos filhos merecem ter como pai? Ela parou, como se estivesse lutando contra suas próprias palavras. Então, eu vou considerar deixar o Senhor conhecê-los de verdade. Rafael olhou para Gabriel, que agora estava oferecendo a florzinha para ele com um sorriso inocente. Olhou para Miguel dormindo, tranquilamente no colo da mãe. Olhou para Clarice, linda e forte, mas com uma vulnerabilidade nos olhos que ele reconhecia como reflexo da sua própria. Está bem, ele disse, pegando a florzinha da mão de Gabriel e sorrindo para o menino. Eu fico. Você já teve que escolher entre o conforto e o amor verdadeiro? Conta pra gente aqui nos comentários de onde está nos assistindo. Deixa o like se está ansioso para saber como Rafael vai se virar nessa nova vida. E se inscreve no canal, porque a história está ficando cada vez mais emocionante. Rafael alugou o único quarto disponível na pousada de Lúcia e pela primeira vez em sua vida adulta se viu em um espaço de 10 metros quadrados, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira descascada e um banheiro compartilhado no corredor. O choque foi imenso, mas ele estava determinado a provar seu valor. Nos primeiros dias, Rafael foi praticamente um espetáculo para os moradores da vila. Seus sapatos de couro italiano afundavam na areia da praia, suas camisas de grife ficavam encharcadas de suor após 5 minutos no sol, e suas mãos, macias e bem cuidadas, se encheram de bolhas após tentar ajudar os pescadores com as redes. Doutor, disse seu João, um pescador de 60 anos, com pele curtida pelo sol e mãos calejadas pela vida inteira no mar, o senhor tem certeza de que quer trabalhar aqui? Rafael estava sentado no cais, tentando consertar uma rede de pesca furada. Suas mãos sangravam ligeiramente e ele havia furado os dedos com as agulhas pelo menos 10 vezes. Tenho certeza, seu João. E por que um homem como o senhor, claramente bem de vida, quer se sujar aqui com a gente? Rafael parou de tentar consertar a rede e olhou para o homem mais velho. Durante os últimos dias, havia percebido que mentir não seria uma opção. As pessoas da vila tinham uma honestidade direta que o desarmava completamente. Porque eu preciso provar para alguém muito importante que posso ser um homem de verdade. Rafael disse simplesmente. Seu João riu, mas não foi um riso de deboche. Foi um riso compreensivo de quem já havia passado por batalhas da vida. Essa alguém importante tem nome? Clarice. E ela tem razão em duvidar de mim. Ah, a moça da Lúcia, menina batalhadora essa. Chegou aqui há 1 ano e meio com 2 bebês pequenos, sem dinheiro, sem nada. Mas nunca pediu ajuda para ninguém. Trabalha de sol a sol, cuida dos meninos e ainda encontra tempo para ensinar as crianças da vila a fazer artesanato. Seu João olhou para Rafael com interesse renovado. O que o senhor fez para ela duvidar assim do senhor? Rafael sentiu o peso da pergunta. Como explicar 2 anos de covardia e privilégio para um homem que claramente havia trabalhado duro por cada centavo que possuía? Eu a deixei na mão quando ela mais precisou de mim, Rafael admitiu. E agora estou tentando provar que posso ser melhor. Seu João assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente a situação. Então o senhor veio ao lugar.
Certo, doutor. Aqui a gente aprende a ser homem de verdade. E assim começou a verdadeira educação de Rafael Montenegro. Seu João se tornou seu professor informal, ensinando-lhe não apenas a pescar e consertar redes, mas sobre dignidade, trabalho honesto e o valor das coisas simples da vida. As manhãs de Rafael começavam às 5 horas, quando ele ia para o mar com os pescadores. No início, enjoava com o balanço do barco e voltava pálido e exausto. Mas, gradualmente, seu corpo se acostumou com o movimento das ondas, suas mãos se calejaram e ele começou a entender o ritmo do mar. À tarde, ele ajudava Lúcia com os serviços da pousada. Carregava bagagens, consertava coisas quebradas, pintava paredes. Trabalho que antes ele pagava outros para fazer, agora fazia com suas próprias mãos. E por mais estranho que pudesse parecer, havia uma satisfação genuína em ver o resultado tangível de seu esforço. Mas o momento mais importante do dia era quando Clarice chegava do trabalho com Gabriel e Miguel. Ela trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde em uma pousada maior no centro da vila, limpando quartos, servindo café da manhã e ajudando na recepção. Quando voltava, sempre encontrava Rafael no quintal e os meninos corriam para cumprimentá-lo. Inicialmente, Clarice mantinha uma distância respeitosa, mas fria. Observava de longe enquanto Rafael tentava interagir com os filhos, sempre pronta para intervir se necessário. Mas com o passar dos dias, ela começou a relaxar ligeiramente. "Papai?" Gabriel perguntou uma tarde, depois de 2 semanas da chegada de Rafael. O menino estava sentado no colo dele, brincando com um caranguejinho que haviam encontrado na praia. A palavra atingiu Rafael como um raio. Ele olhou rapidamente para Clarice, que estava dando comida para Miguel na varanda. Rafael não sabia como responder. Tecnicamente, ele era o pai dos meninos, mas não havia ganhado esse título ainda. "Gabriel!" Clarice se aproximou e pegou o filho no colo. "Lembra do que a mamãe falou? Tio Rafael é um amigo da mamãe." "Mas ele parece com a gente," Gabriel disse com a lógica inocente das crianças. "Tem os mesmos olhos que eu e Miguel." Rafael sentiu o coração se partir um pouco. Aquele menino inteligente e perceptivo havia notado a semelhança física, mas ele ainda não tinha o direito de se declarar como pai. "Gabriel tem razão," Rafael disse suavemente, olhando para Clarice. "Eu pareço com vocês, e espero que um dia..." "Um dia o quê?" Clarice perguntou, sua voz carregada de proteção materna. "Um dia eu espero merecer ser chamado de papai por eles." Naquela noite, após colocar os meninos para dormir, Clarice encontrou Rafael sentado na varanda da pousada, olhando para o mar. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, e o som das ondas criava uma trilha sonora natural para a conversa que ela sabia que precisava acontecer. "Posso sentar?" ela perguntou. "Claro." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o mar e sentindo a brisa noturna. "O senhor está durando mais tempo do que eu esperava," Clarice disse finalmente. "Achava que eu ia desistir rapidamente. Achava que depois de uma semana dormindo naquele quarto pequeno e trabalhando no sol, o senhor ia voltar para sua vida de luxo." Rafael riu, mas não foi um riso divertido. Foi um riso de alguém que estava descobrindo coisas sobre si mesmo. "Sabe qual foi a primeira coisa que percebi quando comecei a trabalhar com seu João?" "O quê?" "Que eu nunca havia sentido a satisfação real de conquistar algo com meu próprio esforço. Tudo na minha vida sempre foi dado, herdado, comprado. Nunca tive que lutar de verdade por nada." Clarice o observou de perfil, notando como 2 semanas de trabalho físico haviam mudado sua aparência. Seus músculos estavam mais definidos, sua pele havia ganhado uma cor dourada do sol, e suas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora mostravam calos e pequenos cortes. "E como se sente agora?" ela perguntou. "Cansado." Rafael riu. "Dolorido,
mas também vivo, de uma forma que nunca me senti antes. Doutor Rafael, apenas Rafael, ele a interrompeu suavemente. Aqui eu não sou doutor de nada. Sou apenas Rafael. Rafael, ela repetiu, experimentando como soava seu nome sem os títulos formais. Posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Por que realmente está fazendo isso? E não me venha com respostas prontas sobre responsabilidade paterna. Quero saber a verdade. Rafael virou-se para encará-la diretamente. À luz das estrelas, ela parecia ainda mais bonita e ele sentiu aquela mesma atração que o havia perturbado 2 anos atrás. Porque desde o dia em que te vi naquele aeroporto, eu não consegui tirar vocês da minha cabeça, ele disse honestamente. Porque toda vez que olho para Gabriel e Miguel, sinto um amor que não sabia que era capaz de sentir. E porque ele hesitou por um momento. Porque quando olho para você, Clarice, vejo a mulher que eu deveria ter defendido, que deveria ter protegido, que deveria ter amado sem medo. As palavras flutuaram entre eles como uma confissão perigosa. Clarice sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. 2 semanas de trabalho manual não apagam 2 anos de abandono, Rafael. Eu sei, e não estou tentando apagar nada. Estou tentando construir algo novo, algo melhor. E sua família, seus negócios, sua vida real? Esta é minha vida real agora, Rafael disse com uma convicção que surpreendeu a ambos. Todo o resto. Pode esperar. Clarice se levantou, alisando o vestido simples. Boa noite, Rafael. Boa noite, Clarice. Ela já estava quase na porta quando se virou. Rafael? Sim? Gabriel e Miguel gostam de você. Eles perguntam por você quando você não está por perto. E com essas palavras, ela entrou na casa, deixando Rafael sozinho, com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo. 1 mês depois da chegada de Rafael à vila, as coisas haviam se estabelecido em uma rotina confortável. Ele havia se tornado uma presença constante na vida da pequena comunidade. Ajudava os pescadores pela manhã, trabalhava na pousada à tarde e passava as noites brincando com Gabriel e Miguel ou conversando com Clarice na varanda. Sua transformação física era notável. O homem pálido e delicado que havia chegado à vila havia dado lugar a alguém bronzeado, com músculos definidos pelo trabalho manual e mãos calejadas que contavam a história de seu esforço. Mas a mudança mais profunda era emocional. Rafael havia descoberto uma simplicidade e uma paz que nunca havia experimentado em sua vida de luxo. Foi em uma tarde de quinta-feira que tudo mudou. Rafael estava consertando o telhado da pousada quando ouviu o som de um carro caro parando na frente da propriedade. Olhou para baixo e sentiu o sangue gelar nas veias. Um Mercedes-Benz preto e lustroso estava estacionado na rua de areia, totalmente deslocado naquele ambiente simples. E saindo do banco do passageiro estava sua mãe, Dona Conceição Montenegro. Aos 60 anos, Conceição Montenegro mantinha a postura ereta e imperiosa de quem havia nascido para mandar. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados. Ela usava um terno caro em tom bege e carregava uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que a renda mensal de toda a vila. Seus olhos azuis, os mesmos que Rafael havia herdado, varreram o ambiente ao redor com uma mistura de desdém e incredulidade. Rafael! Sua voz cortou o ar como uma... Desça daí imediatamente! Rafael fechou os olhos por um momento, respirou fundo e desceu a escada. Sabia que esse momento chegaria cedo ou tarde, mas não se sentia preparado para enfrentá-lo. Mãe, ele disse simplesmente ao se aproximar. Não me venha com mãe nesse tom casual. Conceição o olhou de cima a baixo, claramente horrorizada com sua aparência. Olhe para você, queimado pelo sol, sujo, vestindo essas roupas. Rafael, o que aconteceu com você?
Nada aconteceu comigo. Mãe, eu estou bem. Bem, você desapareceu por um mês. Cancelou todas as reuniões importantes, deixou a empresa praticamente sem comando e eu descubro que está aqui, nesta vila perdida, fazendo trabalho braçal. Sua voz subia de tom a cada palavra. Do quintal dos fundos, Rafael pode ouvir as vozes de Gabriel e Miguel brincando. Clarice havia chegado do trabalho há pouco e estava dando banho neles. Ele rezou silenciosamente para que ela não aparecesse naquele momento. Mãe, posso explicar? Explicar o quê, Rafael? Que você enlouqueceu? Que jogou fora tudo pelo que nossa família trabalhou? Dona Conceição? A voz de Lúcia interrompeu a discussão. A dona da pousada se aproximava com um sorriso hesitante, claramente tentando ser hospitaleira, apesar da tensão no ar. A senhora veio visitar Rafael? Que bom! Ele tem sido uma bênção para nossa comunidade. Conceição olhou para Lúcia como se ela fosse um inseto indesejado. E a senhora é Lúcia Santos, dona da pousada. Rafael tem sido um hóspede exemplar, sempre ajudando com tudo. Ajudando? Conceição riu, mas foi um riso frio e cortante. Meu filho não precisa ajudar ninguém. Ele tem funcionários para isso. O desconforto de Lúcia era visível, e Rafael sentiu uma raiva começar a ferver em seu peito. Era exatamente a mesma arrogância que sua mãe havia demonstrado com Clarice 2 anos atrás. Mãe, por favor. Por favor, o quê? Rafael, você vai pegar suas coisas agora mesmo e voltar comigo para Recife. Esse período sabático já durou tempo demais. Eu não vou a lugar nenhum. As palavras saíram de Rafael com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Conceição se virou para olhá-lo, seus olhos se arregalando com o choque. Como é que é? Eu disse que não vou. Esta é minha casa agora, mãe. Esta é minha vida. Sua vida? Rafael, você é herdeiro de um império hoteleiro. Você tem responsabilidades, obrigações. E eu também tenho filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conceição ficou completamente imóvel, processando as palavras do filho. Filhos! Sua voz saiu como um sussurro áspero. Nesse momento, como se o destino tivesse planejado o timing perfeito, Gabriel apareceu correndo pelo quintal, perseguindo uma borboleta. Seus cabelos loiros brilhavam ao sol e seus olhos azuis, idênticos aos de Rafael, estavam cheios de alegria infantil. Conceição olhou para o menino, depois para Rafael, depois para o menino novamente. A semelhança era inegável. Meu Deus! Ela murmurou. Tio Rafael! Gabriel correu em direção a ele, mas parou quando viu Conceição. Com a intuição das crianças, ele percebeu que algo estava errado. Oi, Gabriel. Rafael se abaixou para ficar na altura do menino. Esta é minha mãe, Dona Conceição. Gabriel olhou para a mulher com curiosidade, mas não se aproximou. Havia algo em sua postura rígida que o fazia manter distância. Onde está Miguel? Rafael perguntou ao menino. Com a mamãe. Ela está... Gabriel parou de falar quando... Clarice apareceu na varanda, carregando Miguel no colo. Se Rafael pensou que o silêncio anterior havia sido tenso, agora o ar parecia eletricamente carregado. Clarice havia parado completamente ao ver Conceição, e todas as cores drenaram de seu rosto. Você, Conceição disse, sua voz carregada de veneno. A faxineira. Dona Conceição, Clarice disse, sua voz mal saindo da garganta. Mãe! Rafael se levantou, colocando-se ligeiramente entre as duas mulheres. Clarice não é mais nossa, funcionária. Ela é o quê, Rafael? A mãe dos seus filhos, a mulher que conseguiu te enganar e fazer você acreditar que... Cuidado com o que vai dizer, mãe. A voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Era a primeira vez em sua vida que ele falava com sua mãe naquele tom. Conceição olhou para ele com incredulidade, depois para Clarice, que permanecia imóvel na varanda com Miguel no colo. 2 anos.
Conceição disse lentamente. 2 anos ela ficou escondendo isso de você. 2 anos, planejando este momento. Não foi assim, Rafael disse firmemente. Não foi? Rafael, você é um homem rico e solteiro. Para uma mulher como ela, você é a chance de uma vida melhor. Tenho certeza de que ela... Pare! A voz de Clarice cortou o ar, baixa, mas firme. Ela desceu os degraus da varanda, ainda carregando Miguel, e se aproximou do grupo. Dona Conceição, a senhora pode dizer o que quiser sobre mim. Pode me chamar de interesseira, de aproveitadora, de tudo que a sua imaginação permitir. Mas não faça isso na frente dos meus filhos. Seus filhos? Conceição riu amargamente. Querida, se eles são filhos do meu filho, então são netos da família Montenegro. E eu garanto que eles terão a educação e o padrão de vida que merecem. O que isso significa? Clarice perguntou, embora já soubesse a resposta. Significa que eles virão conosco para Recife, terão as melhores escolas, os melhores professores, tudo do bom e do melhor. Sem a mãe deles? Rafael perguntou, sua voz perigosamente baixa. Bem, ela pode visitá-los nos finais de semana, é claro, desde que seja apropriado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Miguel começando a chorar. O bebê, sensível à tensão no ar, se agarrou mais forte ao pescoço de Clarice. Nunca, Clarice disse, sua voz tremendo de emoção contida. Nunca vou deixar vocês tocarem nos meus filhos. Seus filhos? Conceição se aproximou um passo. Querida, você realmente acha que pode criar filhos Montenegro nesta pobreza? Olhe ao seu redor. Você quer que eles cresçam assim? Eu quero que eles cresçam com amor, Clarice respondeu, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Quero que eles saibam o valor das coisas simples, que aprendam a respeitar as pessoas, independentemente de quanto dinheiro elas tenham. Que romantismo, Conceição disse com desdém. Mas amor não paga faculdade, querida. Amor não garante futuro. Chega, Rafael explodiu. Chega, mãe. Não vou ficar aqui ouvindo você humilhar a mãe dos meus filhos. De novo. De novo? Conceição o encarou. Rafael, você está claramente enfeitiçado por essa mulher. Ela conseguiu o que queria há 2 anos e agora... O que ela queria há 2 anos? Rafael se aproximou da mãe, sua voz carregada de uma fúria que ele não sabia que possuía. Mãe, você sabe o que Clarice queria há 2 anos? Ela queria trabalhar honestamente para sustentar o curso de costura que estava fazendo. Ela queria juntar dinheiro para ajudar a mãe doente no interior. Ela queria ser respeitada como ser humano, não tratada como objeto descartável. Rafael. Não, mãe, agora é minha vez de falar. Há 2 anos, você humilhou uma mulher inocente e me transformou em um covarde. E eu vou ter que viver com essa vergonha pelo resto da vida. Mas não vou deixar você fazer isso de novo. Conceição ficou em silêncio, claramente chocada com a explosão emocional do filho. Mãe, Rafael continuou, sua voz agora mais controlada, mas igualmente firme. Clarice é a mulher que eu amo. Gabriel e Miguel são meus filhos, e esta vida aqui, nesta vila, com essas pessoas simples e honestas, é a vida que eu escolho. Se você não consegue aceitar isso, então o problema é seu, não meu. O silêncio se estendeu por longos segundos. Gabriel havia se escondido atrás de Rafael, segurando sua perna. Miguel havia parado de chorar, mas permanecia agarrado a Clarice. Lúcia observava de longe, claramente desconfortável, mas hesitante em se afastar. Finalmente, Conceição falou, sua voz gelada como mármore. Se essa é sua escolha, Rafael, então você está escolhendo abrir mão de tudo, da empresa, da herança, da família. Se for necessário, Rafael respondeu sem hesitar. Conceição olhou para ele por mais alguns segundos, depois para Clarice e as crianças, e finalmente se virou em direção ao carro. Você vai se arrepender disso, Rafael, ela disse sem olhar para trás. E quando se arrepender, lembre-se de que foi sua escolha.
O Mercedes partiu em uma nuvem de poeira, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Rafael permaneceu parado, observando o carro desaparecer na estrada, sentindo o peso do que havia acabado de acontecer. Rafael, Clarice se aproximou dele, sua voz suave. Você não precisava... Precisava sim. Ele se virou para olhá-la. Precisava fazer isso há 2 anos. Gabriel saiu de trás dele e olhou na direção em que o carro havia desaparecido. Ela era má, o menino disse com a honestidade brutal das crianças. Rafael se abaixou e pegou Gabriel no colo. Estendeu os braços para pegar Miguel também. Com os 2 filhos nos braços, ele olhou para Clarice. Agora somos só nós 4, ele disse. E para mim, isso é mais do que suficiente. Clarice sorriu através das lágrimas, e pela primeira vez desde que ele havia chegado à vila, Rafael viu algo nos olhos dela que não tinha visto antes. Esperança. 3 meses se passaram desde o confronto com Conceição Montenegro, e a vida na vila havia encontrado um novo ritmo que pulsava com a constância das marés. Rafael não apenas havia se integrado completamente à comunidade, como também havia descoberto uma vocação que nunca imaginara possuir, a de construir algo real e duradouro com suas próprias mãos. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Às 5 horas, quando o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte, Rafael caminhava até o cais para se juntar aos pescadores. Suas mãos, que um dia haviam conhecido apenas o toque suave de papéis importantes e volantes de carros de luxo, agora estavam permanentemente marcadas por calos que contavam a história de redes consertadas, peixes limpos e barcos reparados. Seu João havia se tornado não apenas um mentor, mas um verdadeiro pai substituto. O velho pescador, com sua sabedoria simples e seu coração generoso, ensinara a Rafael não apenas os segredos do mar, mas os valores que ele nunca havia aprendido em sua educação privilegiada. Doutor, disse seu João uma manhã enquanto preparavam as redes para mais um dia de pesca, o senhor mudou muito desde que chegou aqui. Como assim, seu João? No começo, o senhor parecia um peixe fora d'água, todo desajeitado, querendo fazer tudo do jeito que estava acostumado lá na cidade grande. Agora, o velho pescador sorriu, revelando alguns dentes faltando. Agora o senhor entende que as coisas boas da vida não se compram, se conquistam. Rafael parou de trabalhar e olhou para as mãos calejadas de seu João, depois para as suas próprias. Era verdade. Cada cicatriz, cada calo, cada marca em sua pele contava uma história de esforço genuíno, de trabalho honesto, de suor derramado por algo que realmente importava. Seu João, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, doutor. Como o senhor sabia que Dona Maria era a mulher da sua vida? O rosto enrugado do pescador se iluminou com um sorriso que parecia vir de dentro da alma. Quando eu percebi que queria trabalhar mais duro não para mim, mas para ela, quando cada peixe que eu pescava, cada centavo que eu ganhava, e o plano que eu fazia para o futuro incluía ela. Seu João fez uma pausa, olhando para o mar, e quando eu percebi que preferia ser pobre com ela do que rico sem ela. As palavras do velho pescador ecoaram na mente de Rafael durante todo o dia. Era exatamente assim que ele se sentia em relação a Clarice. Cada projeto que desenvolvia para a vila, cada ideia para melhorar a vida da comunidade, cada sonho que construía para o futuro, tinha ela e os meninos no centro. Com sua experiência em gestão hoteleira e a recém-descoberta paixão pelo trabalho manual, Rafael havia ajudado Lúcia a expandir a pousada. Juntos, haviam criado 3 novos quartos, que combinavam conforto moderno com o charme rústico que atraía os turistas em busca de autenticidade. Mais importante ainda, havia estabelecido uma cooperativa com os pescadores locais para criar roteiros de turismo ecológico
que estavam trazendo uma renda extra significativa para várias famílias da vila. O projeto mais ambicioso havia sido a criação de uma pequena fábrica de conservas de peixes e frutos do mar, utilizando receitas tradicionais das mulheres mais velhas da comunidade. O que começou como uma ideia simples havia se transformado em um negócio próspero que empregava 15 pessoas e vendia produtos para Maceió e Recife. Mas o verdadeiro tesouro de Rafael estava nos momentos simples, com Gabriel e Miguel. Os meninos, agora com 2 anos e meio, haviam se transformado em suas fontes diárias de alegria e propósito. Gabriel, sempre curioso e esperto, havia se tornado seu companheiro constante, seguindo-o pela vila com perguntas intermináveis sobre tudo que via. Papai, por que o mar é azul? Gabriel perguntou numa tarde, enquanto caminhavam pela praia, procurando conchas coloridas. Porque ele reflete o céu, meu filho. E por que o céu é azul? Rafael riu, percebendo que havia entrado em uma das famosas sessões de porquês de Gabriel. Porque Deus quis que fosse da cor dos seus olhos e dos olhos do Binju. Miguel. Gabriel parou de caminhar e olhou para Rafael com aquela seriedade intensa que às vezes as crianças demonstram. Papai, você sempre vai ficar aqui com a gente? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ali estava o medo que ele sabia que assombrava não apenas Gabriel, mas também Clarice, o medo de que ele fosse embora, de que cansasse daquela vida simples e voltasse para seu mundo de luxo. Rafael se ajoelhou na areia para ficar na altura do filho. Gabriel, olha nos meus olhos. O menino obedeceu, seus olhos azuis idênticos aos do pai, fixos em seu rosto. Eu vou ficar aqui com vocês para sempre. Não importa o que aconteça, não importa quem apareça, não importa nada. Vocês são minha família, e família a gente não abandona nunca. Promete? Prometo. Gabriel sorriu e correu para pegar uma concha que havia avistado, mas Rafael permaneceu ajoelhado na areia por mais alguns segundos, sentindo o peso daquela promessa e a certeza absoluta de que cumpriria. Miguel, por outro lado, havia se revelado o mais carinhoso dos dois. Sempre procurava o colo de Rafael, sempre queria que ele cantasse as canções de ninar que havia aprendido com as mulheres da vila. Era comum Rafael adormecer com Miguel aninhado em seu peito, enquanto o menino murmurava palavras soltas sobre peixes, barcos e papai. Mas entre ele e Clarice ainda existia uma barreira invisível que o deixava simultaneamente frustrado e esperançoso. Embora conversassem diariamente sobre os meninos, sobre a vila, sobre os projetos que desenvolviam juntos, embora ele percebesse os olhares prolongados dela quando pensava que ele não estava vendo, embora a tensão entre eles fosse quase palpável em certos momentos, ela mantinha uma distância cuidadosa que respeitava, mas que o fazia sonhar com o dia em que finalmente poderia derrubá-la. Havia momentos, como quando ela riu de uma piada boba que ele fez durante o jantar, ou quando ela tocou sua mão brevemente ao lhe passar um prato, ou quando ele a pegou observando-o brincar com os meninos com uma expressão suave e apaixonada, em que Rafael sentia que estava chegando perto de conquistar não apenas sua confiança, mas seu coração. As mulheres da vila, sempre perspicazes quando se tratava de assuntos do coração, haviam começado a fazer comentários não muito sutis sobre o casal que não se assumia. Clarice, disse Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que fazia as melhores cocadas da região, quando você vai parar de fazer esse menino sofrer? Que menino, Dona Rosa? Ah, filha, não se faça de desentendida. O Rafael olha para você como um cachorro abandonado olha para um osso e você finge que não vê. Dona Rosa, a situação é complicada. Complicada nada. O menino largou uma vida de rico para ficar aqui pescando com vocês. Se isso não é amor, eu não sei mais o que é.
Essas conversas deixavam Clarice ainda mais confusa. Por um lado, via diariamente as evidências da transformação genuína de Rafael. Por outro, não conseguia se livrar completamente do medo de que tudo aquilo fosse temporário, uma fase que passaria quando a novidade se desgastasse. Foi em uma noite de lua cheia de dezembro que tudo mudou. Rafael estava na praia, caminhando descalço na areia ainda morna do dia que havia passado. Era seu hábito noturno, uma forma de processar os eventos do dia, planejar o seguinte e, principalmente, lutar contra a saudade crescente de ter Clarice em seus braços. O som das ondas quebrando e o brilho prateado da lua sobre a água criavam um cenário de beleza quase irreal. Mas sua mente estava ocupada demais com pensamentos sobre a mulher que amava para apreciar completamente a paisagem. Não consegue dormir também? Ele se virou e sentiu o coração parar por um instante. Clarice se aproximava pela areia, também descalça, usando um vestido leve de algodão branco que dançava com a brisa marinha como se fosse parte da própria lua. Seus cabelos loiros estavam soltos, caindo sobre os ombros em ondas suaves que brilhavam com a luz noturna, e seus olhos azuis refletiam o luar como duas estrelas caídas do céu. "Os meninos estão dormindo?" Rafael perguntou, sua voz saindo ligeiramente rouca pela emoção de vê-la assim, linda e etérea como uma visão. "Sim." Lúcia ficou de olho neles para mim. Ela parou ao lado dele, ambos olhando para o mar que se estendia infinito à frente deles. "Precisava conversar com você." "Sobre o quê?" Clarice respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas e perigosas. "Sobre nós." As duas palavras flutuaram entre eles, carregadas de significado, expectativa e medo. Rafael sentiu seu coração acelerar perigosamente, mas forçou-se a permanecer calmo, a não mostrar o quanto aquelas palavras o afetavam. "O que sobre nós?" "Rafael, você está aqui há 4 meses. 4 meses trabalhando como um homem comum, cuidando dos seus filhos, sendo parte desta comunidade, construindo uma vida completamente diferente da que conhecia." Ela se virou para encará-lo diretamente, e Rafael pode ver a luta interna refletida em seus olhos azuis. "E eu estou com medo." "Medo de quê?" "Medo de acreditar que isso é real. Medo de baixar a guarda e descobrir que você vai embora quando cansar desta vida. Medo de me entregar completamente e ser abandonada de novo." Sua voz tremeu ligeiramente. Medo de me apaixonar por você de novo." "De novo?" Rafael se virou completamente para ela, seu coração disparando. "Clarice, você foi apaixonada por mim?" Ela riu, mas foi um riso triste, carregado de memórias dolorosas e sonhos que havia forçado a morrer. "Rafael, eu estava perdidamente apaixonada por você há 2 anos. Cada manhã que eu chegava para trabalhar na sua casa, meu coração disparava só de saber que talvez te veria. Cada vez que você me cumprimentava ou sorria para mim, eu me sentia como se estivesse flutuando. Cada palavra gentil que você dizia fazia meu dia inteiro valer a pena." As palavras dela atingiram Rafael como ondas sucessivas, cada revelação mais surpreendente que a anterior. Ele sabia que havia uma atração mútua naquela época, sabia que seus olhares se cruzavam de forma mais intensa do que o normal entre patrão e empregada, mas nunca havia imaginado que ela sentia algo tão profundo, tão real. "Porque nunca disse nada. Porque eu era apenas a faxineira, Rafael. Você era o príncipe na Torre de Marfim e eu era a camponesa que limpava o chão do castelo. Não havia lugar para sonhos assim na minha realidade. Eu sabia disso, aceitava isso, mas não conseguia parar de sonhar. E agora?" Ele se aproximou um passo, diminuindo a distância física entre eles. "Agora ainda sou o príncipe na torre?" Clarice o estudou por longos segundos, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe, cada mudança que os meses na vila haviam trazido.
Agora você é o homem que acorda às 5 da manhã para pescar com seu João. É o homem que faz aviõezinhos de papel para Gabriel e que canta canções de ninar para Miguel quando eles têm pesadelos. É o homem que carrega sacas de peixe no ombro sem reclamar, que aprendeu a consertar redes com as próprias mãos, que defendeu a mãe dos seus filhos contra sua própria família. Ela fez uma pausa, sua voz se enchendo de emoção. Agora você é o homem por quem eu poderia me apaixonar para sempre, sem medo, sem reservas. Poderia? Rafael estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela, sentindo a pele macia contra seus dedos calejados. Clarice, eu te amo. Amo você, amo nossos filhos, amo a vida que construímos aqui. Não é uma paixão temporária ou uma fantasia de quem está passando por uma crise de meia-idade. É real, é profundo e é para sempre. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice, mas desta vez eram lágrimas de alívio, não de dor. Rafael, eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente. Às vezes acordo no meio da noite pensando em você, imaginando como seria se... Ela parou, como se tivesse medo de admitir seus próprios sentimentos. Mas eu preciso ter certeza. Certeza de quê? Certeza de que você não vai se arrepender. Certeza de que quando a novidade passar, quando a realidade desta vida começar a pesar, quando você sentir falta do seu mundo de antes, você não vai olhar para nós como um fardo que te impede de voltar para onde pertence. Rafael pegou as mãos dela entre as suas, sentindo como eram pequenas e delicadas, mas também fortes e calejadas pelo trabalho honesto. Clarice, posso te fazer uma pergunta? Claro. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ela pensou por um momento, seus olhos se distanciando como se estivesse revivendo memórias preciosas. O dia em que Gabriel e Miguel nasceram. Mesmo com toda a dor do parto, todo o medo de estar sozinha, toda a incerteza sobre o futuro, quando os enfermeiros colocaram eles nos meus braços pela primeira vez, eu senti uma completude que nunca havia experimentado. Senti que, não importava o que acontecesse, eu tinha um propósito, uma razão para lutar. O meu, Rafael disse suavemente, sua voz carregada de emoção. Foi o dia em que Gabriel me chamou de papai pela primeira vez. Não tio Rafael, não o amigo da mamãe, mas papai. Senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. E o segundo dia mais feliz, ele se aproximou mais, até que seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância. Foi hoje à noite, quando você disse que me ama. Ele se aproximou ainda mais, até que seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância, até que pode sentir a respiração dela misturada com a sua. Clarice, eu não vou te prometer que vai ser fácil. Não vou prometer que não teremos desafios ou que minha família vai aceitar nossa escolha facilmente. Mas posso prometer que vou lutar por nós todos os dias. Posso prometer que você nunca mais vai ter que enfrentar nada sozinha. Posso prometer que vou te amar não apenas hoje, não apenas amanhã, mas para o resto da minha vida. Rafael, casa comigo. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, cruas e diretas como uma confissão arrancada do fundo da alma. O quê? Clarice se afastou ligeiramente, seus olhos se arregalando com o choque. Casa comigo, Clarice. Vamos fazer oficial o que já somos na prática. Vamos ser uma família de verdade, com papéis assinados, promessas feitas na frente de Deus e de toda a vila. Rafael, você tem certeza? Você está disposto a abrir mão de tudo por mim? Por nós? Eu não estou abrindo mão de nada. Ele disse com uma convicção absoluta que surpreendeu até ele mesmo. Estou ganhando tudo. Estou ganhando a mulher que amo, os filhos que adoro, uma vida com significado real, um propósito que vai além de números em uma conta bancária. O que mais eu poderia querer?
Clarice o olhou nos olhos, procurando por qualquer sinal de dúvida, qualquer hesitação, qualquer indício de que ele não estava sendo completamente honesto. O que encontrou foi um amor tão intenso e verdadeiro que a fez tremer. Sim, ela sussurrou, sua voz mal audível acima do som das ondas. Sim, eu caso com você. Rafael a puxou para seus braços, e seus lábios se encontraram em um beijo que carregava 2 anos de saudade, 4 meses de expectativa crescente e a promessa de uma vida inteira de amor. A lua brilhava sobre eles como uma bênção celestial. As ondas cantavam sua música eterna de celebração, e pela primeira vez em suas vidas, ambos se sentiam completamente completos. Quando se separaram, respirando pesadamente, Rafael apoiou sua testa contra a dela. "Vamos acordar os meninos", ele disse, sorrindo como um adolescente apaixonado. "Eles precisam saber que vamos ser uma família oficial." "Agora?" Clarice riu, suas lágrimas de felicidade brilhando à luz da lua. "São quase meia-noite. Agora, porque eu não quero esperar nem mais um minuto para começar o resto da nossa vida." Eles correram de mãos dadas pela praia até a pousada, rindo como crianças, tropeçando na areia, parando a cada poucos metros para se beijar novamente, como se precisassem confirmar que aquilo realmente estava acontecendo. Quando chegaram ao quarto onde Gabriel e Miguel dormiam, os encontraram acordados, como se tivessem sentido a energia especial no ar, ou como se algum instinto infantil os tivesse alertado de que algo importante estava acontecendo. "Mamãe! Papai!" Gabriel se sentou na cama, esfregando os olhos. "Por que vocês estão rindo?" "Meus amores!" Clarice se sentou na cama e puxou os 2 meninos para seu colo, seu coração transbordando de felicidade. "O papai e a mamãe têm uma surpresa para vocês." "Que surpresa?" Miguel perguntou, ainda sonolento, mas curioso. Rafael se ajoelhou ao lado da cama, olhando para seus 3 amores. A mulher que havia conquistado e os filhos que havia aprendido a amar incondicionalmente. "Vamos nos casar", ele disse simplesmente. "Vamos fazer uma festa grande e bonita e convidar toda a vila para celebrar nossa família." Gabriel bateu palmas animado, sua sonolência desaparecendo instantaneamente com a empolgação. "Vai ter bolo?" Gabriel perguntou com a prioridade típica das crianças. "Vai ter o maior bolo que essa vila já viu", Rafael prometeu, fazendo os meninos rirem e baterem palmas. Os preparativos para o casamento transformaram a pequena vila de Praia do Francês em um verdadeiro formigueiro de atividades. A notícia do noivado de Rafael e Clarice havia se espalhado como fogo em palha seca, e toda a comunidade havia se mobilizado para fazer da cerimônia um evento inesquecível. Dona Rosa, a senhora das cocadas, havia assumido o comando da cozinha comunitária e estava coordenando um banquete que prometia alimentar meio estado de Alagoas. Seu João e os outros pescadores haviam se encarregado de decorar a praia com bandeirinhas coloridas, feitas com tecidos retalhos, doados pelas mulheres da vila. As crianças pequenas haviam sido designadas para colher flores silvestres, que serviriam para enfeitar o altar improvisado na areia. "Menina", disse Lúcia para Clarice numa manhã ensolarada de janeiro, enquanto organizavam os últimos detalhes. "Em 40 anos de vida nunca vi essa vila tão animada. Parece que todo mundo está se casando junto com vocês." Clarice sorriu, sentindo uma felicidade tão profunda que às vezes chegava a doer. Nas 3 semanas desde o pedido de casamento, ela havia se permitido sonhar de uma forma que não fazia há anos. Sonhar com o futuro, com a família que estavam construindo, com a vida que teriam juntos. "Lúcia, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, filha. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Quer dizer, será que Rafael não vai se arrepender de ter escolhido uma vida tão simples?"
Lúcia parou de dobrar as toalhas que seriam usadas na festa e olhou diretamente para Clarice. Clarice, você já viu como aquele homem olha para você? Como assim? Ele olha para você como se você fosse a oitava maravilha do mundo. Como se não conseguisse acreditar na própria sorte. E mais importante, Lúcia sorriu. Ele olha para os seus filhos da mesma forma. Era verdade. Nas últimas semanas, Rafael havia se dedicado a ser pai com uma intensidade que às vezes impressionava Clarice. Ele sabia que Gabriel preferia suas torradas cortadas em triângulos, que Miguel só dormia se alguém cantasse a canção da sereia, que os dois precisavam de pelo menos 3 histórias diferentes na hora de dormir. Mais do que isso, Rafael havia começado a incluir os meninos em seus projetos para a vila. Gabriel, apesar de ter apenas 2 anos e meio, já acompanhava o pai nas visitas à cooperativa de pesca, absorvendo tudo com a curiosidade típica das crianças inteligentes. Miguel, mais tímido, preferia ficar no colo do pai observando tudo ao redor com seus grandes olhos azuis. Papai, Gabriel disse numa tarde, enquanto caminhavam pela praia para escolher o local exato da cerimônia. Depois que você casar com a mamãe, você ainda vai ser meu papai. Rafael parou de caminhar e se ajoelhou na areia para ficar na altura do filho. Gabriel, eu vou ser seu papai para sempre. Casar com a mamãe só vai tornar nossa família ainda mais forte. E vamos morar todos juntos? Vamos morar todos juntos na casa nova que estou construindo para vocês. Era outro projeto que Rafael havia abraçado com paixão nos últimos meses. Com a ajuda dos homens da vila, estava construindo uma casa simples, mas confortável, a 2 quadras da praia. 3 quartos, uma sala ampla, cozinha grande o suficiente para receber visitas e uma varanda com vista para o mar, onde poderiam assistir ao pôr do sol todas as noites. Vai ter um quarto só para mim e Miguel? Gabriel perguntou empolgado. Cada um vai ter seu próprio quarto, mas também vamos ter um quarto de brinquedos onde vocês podem fazer a bagunça que quiserem. Miguel, que havia estado em silêncio, de repente apontou para o mar. Barco do vovô João. De fato, seu João estava voltando da pescaria matinal, seu pequeno barco colorido cortando as ondas na direção da praia. O velho pescador havia se tornado mais do que um mentor para Rafael, era o avô que Gabriel e Miguel nunca haviam tido. Vovô João! Gabriel correu na direção da água, seguido por Miguel em suas perninhas ainda um pouco inseguras. Rafael ficou observando a cena. Seus filhos correndo em direção ao homem que os havia acolhido como netos, o mar azul turquesa brilhando sob o sol da tarde, a vila que havia se tornado seu lar verdadeiro. E sentiu uma gratidão tão profunda que teve que engolir o nó na garganta. Rafael! A voz de Clarice chegou até ele vinda da direção da pousada. Telefone para você! Ele franziu a testa. Quem poderia estar ligando para ele? Poucas pessoas tinham o número da pousada e ele havia cancelado seu celular corporativo há meses. Quando chegou ao telefone da recepção, Clarice estava esperando com uma expressão preocupada. É alguém que diz ser seu advogado, ela disse em voz baixa. Rafael pegou o telefone com uma sensação ruim no estômago. Doutor Montenegro? A voz familiar de doutor. Augusto Mendes, seu advogado há mais de 10 anos, soava tensa do outro lado da linha. Doutor Augusto, o que aconteceu? Doutor Rafael, preciso informá-lo sobre uma situação grave. Sua mãe entrou com uma ação judicial pedindo a guarda dos seus filhos. O mundo de Rafael desabou em questão de segundos. Ele olhou para Clarice, que estava observando sua expressão com crescente alarme. Como assim, guarda dos meus filhos? Ela está alegando que você está em situação de incapacidade temporária, que
abandonou suas responsabilidades e que as crianças estão sendo criadas em condições inadequadas. O juiz expediu uma ordem para que os meninos sejam levados para Recife até que a situação seja esclarecida. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Do lado de fora, podia ouvir as risadas de Gabriel e Miguel brincando com seu João na praia. Quando? A equipe da assistência social está a caminho. Devem chegar aí amanhã de manhã. Doutor Augusto, existe alguma forma de parar isso? Doutor Rafael, o senhor precisa voltar para Recife imediatamente. Precisa provar ao juiz que não abandonou suas responsabilidades, que tem condições de sustentar os filhos, que... Não. A palavra saiu firme e decidida. Como não, doutor Rafael? Não vou abandonar minha família para satisfazer os caprichos da minha mãe. Há alguma outra forma? Silêncio do outro lado da linha. Doutor Augusto? Doutor Rafael, tecnicamente, se o senhor se casasse imediatamente, comprovasse renda estável e tivesse testemunhas da comunidade atestando suas condições como pai, talvez pudéssemos contestar a ordem. Quanto tempo temos? 12 horas no máximo. Rafael olhou para Clarice, que havia empalidecido ao ouvir a conversa. Doutor Augusto, prepare os documentos. Vamos nos casar hoje à noite. Depois de desligar o telefone, Rafael explicou a situação para Clarice. Por alguns momentos, eles ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Rafael, Clarice disse finalmente, sua voz tremendo. Você... tem certeza de que quer fazer isso? Casar comigo por causa de uma ordem judicial? Ele pegou as mãos dela entre as suas. Clarice, eu ia me casar com você de qualquer forma. Se isso acontecer hoje ou daqui a 3 semanas, não faz diferença para meu coração. A diferença é que agora estamos fazendo isso para proteger nossa família. E se não der certo? E se eles levarem Gabriel e Miguel mesmo assim? Rafael olhou pela janela, vendo os filhos ainda brincando alegremente na praia, alheios à tempestade que se aproximava. Então vamos lutar até o fim, mas vamos lutar juntos. A notícia de que o casamento seria antecipado para aquela mesma noite espalhou-se pela vila como um furacão. Em questão de 2 horas, toda a comunidade estava mobilizada para fazer o impossível acontecer. Dona Rosa transferiu o banquete que estava sendo preparado para o final da semana para aquela noite. As mulheres da vila correram para suas casas buscar seus vestidos mais bonitos para emprestar a Clarice. Seu João foi pessoalmente até a cidade vizinha buscar o juiz de paz, explicando a urgência da situação. Filho, disse seu João para Rafael enquanto ajudava a montar o altar na praia. A vida às vezes nos força a tomar decisões rápidas, mas quando o coração está certo, a velocidade não importa. Seu João, e se eu estiver sendo egoísta? E se Clarice e os meninos estariam melhor em Recife, com mais conforto, melhores escolas? O velho pescador parou de trabalhar e olhou fixamente para Rafael. Rapaz, você acha que amor se mede por dinheiro? Não, mas... Não tem mas. Aqueles meninos são mais felizes aqui, correndo descalços na praia, do que seriam presos numa gaiola dourada. E a Clarice? Rafael, aquela mulher nunca foi tão feliz quanto é agora. As palavras de seu João ecoaram na mente de Rafael enquanto ele se preparava para a cerimônia. Era verdade. Gabriel e Miguel haviam florescido na liberdade da vila. Falavam constantemente sobre peixes, conchas, castelos de areia. Eram crianças livres, felizes, seguras. Às 7 horas da noite, com o sol começando a se pôr no horizonte, toda a vila estava reunida na praia. Lúcia havia conseguido um vestido simples, mas elegante para Clarice. Branco, de algodão, com bordados delicados feitos à mão. Rafael usava uma camisa branca de linho e calças bege, simples, mas impecáveis. Gabriel e Miguel, vestidos com roupinhas brancas idênticas, carregavam as alianças em pequenas almofadas feitas por Dona Rosa.
estavam levando a tarefa a sério, caminhando devagar pela areia com expressões concentradas. Quando Clarice apareceu, caminhando pela praia, acompanhada por Lúcia, Rafael sentiu que ia desmaiar. Ela estava absolutamente deslumbrante. Seus cabelos loiros estavam soltos, ornamentados com pequenas flores brancas. Seus olhos azuis brilhavam com lágrimas de felicidade e seu sorriso iluminava toda a praia. Minha filha, sussurrou Dona Rosa, que estava ao lado de Rafael. Nunca vi noiva mais bonita. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O juiz de paz, um homem simpático de 50 anos, havia se deixado contaminar pela emoção do momento e criou uma cerimônia calorosa e pessoal. Rafael Montenegro, disse o juiz, você aceita Clarice Silva dos Santos como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a vida os separe? Aceito, Rafael respondeu, sua voz firme ecoando sobre o som das ondas. Clarice Silva dos Santos, você aceita Rafael Montenegro como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a vida os separe? Aceito, Clarice disse, lágrimas descendo por seu rosto. No momento da troca de alianças, Gabriel deu um passo à frente. Papai, mamãe, agora vocês são casados para sempre? Para sempre, meu filho. Rafael respondeu, colocando a aliança no dedo de Clarice. Para sempre, ela repetiu, deslizando a aliança dourada no dedo dele. Pelo poder que me confere o estado de Alagoas, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, apaixonado, selado pelas lágrimas de felicidade de ambos e pelas palmas e gritos de alegria de toda a vila. Quando se separaram, Gabriel e Miguel correram para abraçar as pernas deles, criando uma das cenas mais tocantes que aquela praia já havia presenciado. A festa durou até altas horas. Houve música, dança, comida farta e muita alegria. Mas o momento mais emocionante foi quando seu João pediu silêncio e fez um brindis. Meus amigos, disse o velho pescador, segurando um copo de refrigerante, hoje presenciamos algo muito especial. Não apenas um casamento, mas o nascimento de uma família verdadeira. Rafael chegou aqui como um estranho, mas ganhou nossos corações pelo que mostrou ser. Um homem de verdade, um pai dedicado, um membro valioso da nossa comunidade. Ele se virou para Rafael e Clarice. Que vocês sejam felizes para sempre, que criem seus filhos com amor e sabedoria e que nunca se esqueçam de que tem aqui uma família que os ama. O brindis foi acompanhado por palmas entusiasmadas e mais lágrimas de emoção. Às 10 horas da noite, quando a festa ainda estava em pleno vigor, chegou a ligação que todos temiam. Dr. Augusto informou que a equipe da assistência social havia sido informada sobre o casamento e decidido adiar a visita por 15 dias, tempo suficiente para que os documentos fossem devidamente analisados. Ganhamos tempo, Rafael disse para Clarice enquanto dançavam na areia. Mas a batalha não acabou. Eu sei, mas agora somos uma família oficial. Isso tem que contar para alguma coisa. Conta para tudo, Rafael murmurou beijando seu pescoço. Somos oficialmente os Montenegro. Um ano depois, Rafael e Clarice estavam na varanda de sua casa nova, observando Gabriel e Miguel brincarem no quintal com seu primo recém-nascido. João Rafael Montenegro, que havia chegado ao mundo numa madrugada de outubro, sob o som das ondas e com o cheiro de maresia entrando pela janela da maternidade. A batalha judicial havia sido vencida 3 meses após o casamento, quando um juiz sensato decidiu que crianças felizes, saudáveis e bem cuidadas não deveriam ser removidas de um ambiente amoroso apenas por questões socioeconômicas. Conceição Montenegro havia tentado mais 2 investidas legais,
mas eventualmente desistiu quando percebeu que Rafael nunca voltaria para sua vida anterior. Ocasionalmente enviava presentes caros para os netos, que eram sempre doados para outras crianças da vila. O pequeno resort ecológico que Rafael e Clarice haviam criado estava prosperando. 15 quartos simples, mas confortáveis, restaurante especializado em frutos do mar frescos, passeios de barco com os pescadores locais e atividades de sustentabilidade que atraíam turistas do Brasil inteiro em busca de experiências autênticas. Rafael, Clarice disse, ajustando João no colo enquanto observava os outros 2 filhos brincando. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael olhou ao redor, para a casa simples, mas cheia de amor, para os filhos saudáveis e felizes, para a mulher que havia transformado sua vida em algo com significado real, para a vila que havia se tornado seu verdadeiro lar. Me arrependo de uma coisa só, ele disse, puxando-a para mais perto. Do quê? De ter demorado tanto para encontrar vocês. Clarice sorriu e apoiou a cabeça em seu ombro, vendo Gabriel ensinar Miguel a empinar uma pipa colorida. Talvez você precisasse de tempo para se tornar o homem que merecíamos. Talvez, Rafael concordou, beijando o topo da cabeça dela. Ou talvez vocês precisassem de tempo para me transformarem no homem que sou hoje. Naquela noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, Rafael e Clarice caminharam até a praia, como faziam todas as noites. Era seu ritual, um momento só deles, para conversarem sobre o dia, planejarem o futuro, ou simplesmente ficarem em silêncio, apreciando a vida que haviam construído juntos. Clarice, Rafael disse, parando na areia e se virando para ela. Posso te dizer uma coisa? Claro. Eu costumava pensar que sucesso era ter muito dinheiro, uma empresa grande, respeito na sociedade. Agora eu sei que sucesso é ouvir Gabriel rindo no quintal, é ver Miguel dormindo tranquilo, é segurar João nos braços, é acordar todas as manhãs ao lado da mulher que amo. Clarice sorriu, suas lágrimas brilhando à luz das estrelas. E eu costumava pensar que nunca mereceria ser verdadeiramente amada, que sempre seria só a faxineira, a mulher humilde que não servia para grandes amores. Ela tocou o rosto dele suavemente. Obrigada por me mostrar que estava errada. Eles se beijaram sob as estrelas, com o som eterno das ondas como trilha sonora, sabendo que haviam encontrado algo que vai além de riqueza, status ou conveniência social. Haviam encontrado o amor verdadeiro, aquele que transforma, que eleva, que dura para sempre. E ali, naquela praia simples de Alagoas, 2 corações, feridos, descobriram que às vezes as histórias mais bonitas começam não com um "era uma vez", mas com um "eu te amo", sussurrado no momento certo, para a pessoa certa, sob as estrelas certas. Porque o amor verdadeiro não é sobre ter tudo. É sobre encontrar em alguém tudo o que você precisa para ser feliz. E assim termina nossa história de amor, provando que não importa de onde você vem ou o que você tem. O que importa é quem você escolhe ser e quem você escolhe amar. Se essa história tocou deixa seu o like, conta nos comentários de qual cidade está nos assistindo e se inscreve no canal para mais histórias que vão direto ao coração. Queremos saber, vocês acreditam que o amor pode transformar qualquer pessoa? Que outras histórias vocês gostariam de ver aqui? Até a próxima e lembrem-se sempre, o verdadeiro amor sempre encontra um caminho.